Graças a paz, irmãos, bom dia. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abzerita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu te hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, o diabo ele trabalha muito no argumento, né? Se você aceitar o argumento dele, você pode perder todo o pensamento e o argumento de Deus sobre você. A batalha aqui é não deixar o diabo vencer na sua mente. É onde a verdadeira batalha começa. Porque qualquer coisa que você faz aqui fora, você perdeu a batalha interior. Por isso que quando a gente estimula a igreja ou incentiva a igreja a ter uma conduta, mais do que um ato de oração, mas uma vida de oração. Quando a gente incentiva a igreja mesmo que você não esteja com vontade, irmãos, que não é sobre vontade, colocar a cara entre os pés de Jesus e falar: Jesus, eu trouxe a carcaça. Tá aqui, ó. Tenho nem força para falar, mas eu estou no mesmo lugar, eu não fugi do encontro. Toda vez que você vence, né, os argumentos da sua carne falando que você merece descansar e te incentiva a não ler uma Bíblia, você está perdendo a batalha. Está perdendo a batalha e é uma questão de tempo até essa batalha sair do campo da mente e começar a entrar no campo visível, né? Vai começar a aparentar as suas derrotas dentro daquilo que é visível. Mas nada acontece fora sem antes acontecer dentro. Toda vitória que você tem fora, primeiro você venceu dentro. Toda derrota que você teve fora, primeiro você foi derrotado por dentro. Então, argumento era verdadeiro, né? Só que ele não é real, porque Gideão, ele é confrontado, o anjo do Senhor encontra ele no lugar inapropriado, porque ele está no lagar, malhando trigo, né? E o lagar é o lugar de pisar as uvas. O lagar é um lugar que precisa ser longe do sol, não pode ter vento, tem que ter a temperatura ideal para o vinho ser bom. Não era comum malhar trigo no lagar, porque para malhar o trigo você precisa pilar o trigo, né? Jogar as sementes para cima assim e as palhas serem arrancadas. Mas ele estava fazendo isso escondido, porque todo ano, quando ele estava prestes a colher,
E parece que às vezes eu me sinto assim, parece que eu estou prestes a tocar em alguma coisa que Deus está desenhando para mim, e alguma coisa vem e pega da minha mão antes de eu concluir aquilo. Não sei se você já teve esse sentimento. Parece que eu estou sentindo que algo vai acontecer, e era o que acontecia com Gideão e com Israel, porque os medianitas, quando eles estavam prestes a colher, prestes a desfrutar de uma bênção desenhada e profetizada por Deus, alguma coisa vinha. Esse espírito de medianita arrancava das mãos. Por quê? Qual é a razão? Por que que o inimigo está tendo todo esse poder, todo esse poder sobre nós? Por que que nós não estamos desfrutando de todas as promessas? E ele fez perguntas até legítimas, né? Mas quando você faz alguns questionamentos legítimos, mas ignora mandamentos, preceitos, estatutos e a vontade de Deus, é muito fácil a gente sentir, pobrezinho de mim, olha, Deus se esqueceu da gente. Será? Será que é isso mesmo? Será que o que quebrou na nossa relação que fez com que os medianitas tenham tanto poder sobre nós? O que quebrou no contrato com Deus que faz com que os medianitas tenham poder de arrancar das nossas mãos aquilo que a gente está prestes a conquistar, uma vez que Deus disse que nós conquistaríamos? É uma coisa que nós temos que pensar, porque o inimigo vai tentar carregar a gente para uma ofensa contra Deus. E a Bíblia vai chamar isso de escândalo. Ele fala bem assim lá no Novo Testamento: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Então, quando você está passando por uma luta que você acha injusta, tipo João Batista, fiz tudo certo. Agora saí infeliz dessa mulher, quer arrancar minha cabeça. Cadê você, Deus? Aquela sensação de que parece que a gente está sendo injustiçado. Isso aqui é guerra na mente. Isso aqui é o campo de batalha da mente. É o diabo tentando te arrastar para um lugar. Antes de te arrastar para uma derrota visível, ele vai tentar te derrotar dentro da sua mente. O que é feito dos sinais? O que é feito das promessas? O que é feito de toda a profecia e as palavras declaradas que os nossos pais nos ensinaram, que você seria conosco, nos protegeria, nos daria vitória sobre os nossos inimigos? Está ali, fazendo ali aquela argumentação que até é verdadeira, ele está sendo sincero. É verdade a argumentação, mas está omitindo toda a verdade. Deus, ele não nos entregou aos inimigos porque ele é sadista. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Contudo, em Juízes é o livro que você pode observar: o povo obstinado é o povo de Israel. Deus explica: olha, não se dobre a outros deuses, guarde seu coração, fique em paz aí na presença. E eles ficavam, quando o juiz morria, eles iam lá, se prostituíam com outros deuses, serviam a outros deuses. Em alguns casos até participou de cultos que envolvia sacrifício de criança. Absurdos e absurdos Israel fazia, e Deus ia lá, deixava o inimigo bater em cima e eles se arrebentavam todo. O argumento gera cultura e estabelece condutas e que manifesta caráter. Israel estava nessa situação porque deixou os argumentos, de fora, conceitos caídos, ideia progressista acerca da família, abandonou o estandarte da família, abandonou a fé e a crença na instituição chamada igreja, vai abandonando coisas, vai perdendo força. Então isso molda o quê? Uma cultura. Você agora, por esses argumentos, começa a ficar aculturado com outro pensamento. Depois de ser aculturado com outro pensamento, estabelece condutas diferentes. Aí já se pode observar em condutas. Depois que você perde a batalha na mente, você começa a perder a batalha na conduta. Aí as condutas já não são a mesma. Aquilo que você reprovava, você começa a dar o luxo ou
a prestar, né, aquela ideia, talvez não é assim mesmo, né? Por que isso, né? Vamos pensar muito bem, cuidado com esse tipo de pensamento. E finalmente manifesta no caráter. O caráter acaba, né? O caráter é a única coisa que pode ser transformada, né? Tanto para bem como para mal. Então Gideão faz essas questões aqui. Falaram tanta coisa boa que você fez, que você fazia, tudo isso não ia, tudo no passado, fazia, você era. E o anjo do Senhor apareceu para ele, varão valoroso. O que você está fazendo aí escondido nesse lugar, né? Não podemos estabelecer uma ordem sem que primeiro desabilitemos a desordem. Irmão, você quer estabelecer a ordem? Quer ser um padrão para sua família? Quer ser um padrão para sua casa? Quer ser um padrão para a sociedade? Quer ser um padrão na comunidade em que você é membro? Quer ser um padrão e talvez Deus, pela misericórdia, possa te deixar ser um padrão para um estado ou até mesmo uma nação inteira e, por que não, um continente ou os continentes. Deus te usar como foi usado a vida daquele evangelista Billy Graham, que tocou nações, pregou e é conhecido até hoje como o último grande evangelista, né? Deus pode fazer. A questão é, nós não podemos perder essa batalha deixar a desordem governar as nossas vidas. Você primeiro precisa desabilitar a desordem. O que está desordenado na minha vida? O que está desordenado na minha mente? Você precisa fazer uma faxina interior antes de começar a fazer a faxina externa. Você precisa antes derrubar os altares interiores, né? E aquele discurso, eu acho que não tem nada a ver. Irmãos, tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, uma omissãozinha aqui, outra pequenininha ali. Daqui a pouco você nem se conhece mais no espelho. E é rápido, porque nós lutamos para aparentar com Jesus, gastamos gota a gota, juntando ali aquele perfume dentro do vaso. Mas um vacilo, aquilo se derrama em segundos. Aquilo que a gente juntou em 20 anos, 30 anos. Então nós precisamos declarar que a desordem não é, o nosso objetivo. Primeiro, a desordem precisa ser arrancada. Por isso que lá no texto de Isaías fala assim: derrubar, arrancar, destruir e arruinar. Depois ele fala de plantar e edificar. Porque antes de ele fazer algo novo na sua vida, ele precisa arrancar tudo que está velho. Eu vou te dizer, irmão, quando Deus começa a derrubar, quem já trabalhou aqui com remodelação sabe, aquela bagunça, aquele entulho, aquelas coisas, assim, meu Deus, a casa fica verdadeiramente sem forma e vazia. E o pior, entulho, você vai tirando, pó que não acaba mais, você vai dando um desespero, se você quiser que um dia eu vou conseguir colocar em ordem. Então, não se preocupe, se Deus está derrubando alguma coisa dentro de você, se Deus está arrancando alguma coisa de dentro de você, se Deus está destruindo alguma coisa dentro de você, se Deus está arruinando alguma coisa, é tudo parte do processo. Porque antes dele construir algo novo, ele vai precisar arrancar tudo que está velho. E você precisa falar: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. É o seu desafio. É o meu desafio, poder orar ao Senhor com essa verdade, para que você possa plantar na minha vida, para que o Senhor possa edificar na minha vida. Renovo não nasce de reparo, irmãos, ou de reforma, mas de uma nova natureza. Deus não quer reparar, nem tampouco reformar. Deus quer te dar uma nova natureza. Falou Nick, o Nicodemos, para mim, que eu sou íntimo do Nick, é Nick. Nicodemos, você não nascer de novo. Se você não nascer de novo, cara, eu não posso fazer nada se não for através
de algo novo. E para nascer algo novo, Nicodemo, você tem que abandonar todo o sistema de crença que você tem. Eu vou arruinar, eu vou derrubar os seus argumentos. E era de madrugada, o grilinho cantando e Jesus descendo a marreta na cabeça de Nicodemo. Mas eu não entendo, eu vou voltar pro ventre da minha mãe. Nick. Cara, você não está entendendo? Não é isso que eu estou falando, cabeção. Eu estou falando que você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar esses argumentos que te trouxeram até aqui, porque eles não podem seguir comigo, porque eu vim trazer uma nova mentalidade, o reino de Deus, onde vocês que são fariseus, falando lá pro Nick, né? Vocês gostam de ser ovacionado, aplaudido nas praças e querem ser elogiados por aquilo que vocês fazem. E eu vim para servir, para lavar os pés da galera mesmo. Você precisa abandonar isso, senão isso vai te matar. Então, novo nascimento. Para de dar um reparozinho aqui, uma reforminha aqui, uma pintura ali para poder disfarçar, né, as coisas. Deixe Jesus derrubar os sofismas que estão dentro da sua cabeça, arrancar os conceitos errados, destruir, né, a falsa doutrina e arruinar, né, essa sua vida que está toda planejadinha sem Deus, né? Meu Deus. Essa vidinha toda planejada sem Deus. Deus, vou deixar você me abençoar na vida que eu escolhi para ter. E Deus falou assim, não, meu filho, não dá a sua vida para mim, porque na verdade eu tenho algo melhor para fazer dela. Eu vou te matar, né? Eu vou te matar, mas primeiro eu quero usar esse corpinho seu até. Foi o que ele fez com Paulo, né? Paulo, cara, importa que você sofra pela causa do evangelho. Isso vai ser normal. Do interior nasce um novo comportamento mediante ao poder de Deus. Através da vida do Espírito Santo, nós vamos chamar isso de um novo nascimento. Emerge uma nova pessoa, novo conceito, novo pensamento, novo comportamento. E as pessoas começam a falar assim, essa pessoa está diferente. O que aconteceu com essa pessoa? Eu detecto uma transformação acontecendo. Mas transformação, a parte ruim aqui também da transformação, também é transformação, irmão. Quando Deus está derrubando, quando Deus está arrancando, quando tem bastante pó, entulho, Deus também está trabalhando, está tranquilo. A gente só considera transformação aquilo que começa a ficar bonito, né? Aquilo que está sendo plantado e edificado, né? Não, Deus nunca vai construir em cima de entulho. Ele vai desabilitar tudo. Ele fala assim, eu não confio nessa casa que você construiu. Eu quero construir uma casa em cima da rocha. Aleluia. E eu quero declarar em nome de Jesus, Jesus vai construir a sua vida em cima da rocha. Aleluia. Seu casamento, sua família. Você como um servo de Deus não vai precisar de receber elogio toda hora para você seguir em frente. Você vai seguir em frente porque quem te prometeu está te esperando. Aleluia. E Ele conta que você segure sua espada até o último dia da sua vida. Aleluia. Aleluia. O objetivo do puzzle é mostrar a imagem total. E se você não aceitar ser aquela pecinha do puzzle com muitas peças, a imagem vai ficar incompleta. E meu pedido nessa manhã é para de atrapalhar com que a imagem de Cristo seja apresentada na nação portuguesa. De sonegar essa sua parte, porque não dá para mostrar a imagem de Cristo tirando aquela pecinha que é você. É pequena, mas a imagem não é completa se você se ausentar da sua parte. Tal qual, irmãos, nós temos o grave problema de ver Deus trata uma igreja universal, né? Uma igreja global, mas a igreja, ela levanta e argumenta as igrejas reformadas. Não, as igrejas reformadas que são seguras, as igrejas pentecostais que são seguras, porque ai do Brasil,
se não tivesse chegado lá em Belém, as Assembleias de Deus. E quando, na verdade, irmãos, a Assembleia, Igreja do Fundamento Apostólico ou presbiteriana, as reformadas são presbiteriana, batista, metodista, né? São tudo razão social que tem que colocar todo o foco em cima de Jesus e fazer com que a vontade de Jesus se estabeleça em toda a terra. Então, no final, irmãos, quando eu arranco, né, a minha parte do puzzle, eu estou atrapalhando a imagem de Cristo ser expressada na nação portuguesa ou em qualquer nação que a gente tiver. Por isso, sem sua peça, a imagem fica incompleta. Para de sonegar a sua parte. É bonita a sua parte. Mas não dá para expressar uma imagem sozinho. Não é uma fotografia, irmão, é um puzzle. Eu preciso de você. A sua vida, de alguma maneira... Já viu como é o puzzle, irmão? É interessante, porque tem uma parte que invade a minha parte. E tem uma parte minha que invade a parte do outro. E essa parte que invade a minha parte me completa. E a minha parte que invade a parte do outro completa a parte do outro. Mas só que isso acontece com alguém que está do seu lado, do outro lado, em todos os lados. E você, mesmo que você seja uma peça de quina, irmãos, é o que termina essa obra. Então não atrapalhe a obra de Jesus Cristo. Por favor. O ambiente é regido por pensamentos e é movido pela palavra. Aqui Luiz pregou domingo, né, que o poder da palavra profética, né? Porque isso é o argumento. O ambiente é regido por pensamento que se transforma em palavras. Por isso não é à toa que a gente cita tanto e a palavra de Deus fala que a boca fala o que está cheio no coração. E o que está cheio no seu coração é da onde saem as suas palavras. Então, quando você ouve as palavras que saem da sua própria boca, dá para você perceber como está seu coração. E se o seu coração está mal, é que você está perdendo a batalha interior. Se você cruzar com o diabo, eu ouvi essa frase, me choquei, vou falar com você isso. Se você cruzar com o diabo enquanto caminha, deve ser porque você está indo para o mesmo lugar que ele. Não dá para fazer companhia ao diabo, irmãos. Não dá. Se você se cruzar se você se pegar pecando, se você se pegar sonegando, se você se pegar errando, cara, pode ser o caminho errado. Pode ser um sinal, claro, que você está no caminho errado. Porque, irmãos, quando você está com Deus, você está em direta oposição e batalha contra o diabo e contra o pecado e contra todos os seus argumentos, né? Então Gideão estava brabinho, chateadinho e botou um monte de acusações, cadê, e por quê e tal. E aí o Senhor, né, o anjo do Senhor falou: vai nessa sua força que eu vou te usar como instrumento para levar. Ai, meu Deus do céu, a conversa ficou feia, né? Porque ele começa a falar bem assim: mas pensa bem, eu sou o menor da casa, eu sou a menor tribo, eu sou o menor povo, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí ele começa a argumentar, né? Por quê? Ele argumenta mediante ao tamanho que ele se vê. Irmãos, nunca conte para o problema, nunca conte para Deus o tamanho do seu problema, mas sempre conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso. Frase que eu ouvi lá no encontro face a face, lá há 200 mil anos, que faz todo sentido. Para de olhar para Deus e falar: Deus, olha só a situação. Era o que Gideão estava fazendo. É muito grande, eles roubam a gente, eles fazem e acontece. Não. Olha o tamanho do meu Deus, vocês estão enfiando num lugar, não tem volta, hein? Bater de frente com o meu Deus não tem volta. Isso é o que vai gerar na gente esse pensamento. O novo campo missionário dessa geração é o campo das ideias, irmãos. Há 400 anos atrás, mais ou menos, né,
teve uma corrida, e agora a corrida não era uma corrida para pegar em armas, para submeter as pessoas debaixo de ditadura, mas era uma corrida para pegar nas canetas. Era uma corrida para poder colocar nas faculdades pessoas que poderiam influenciar. E essa foi a ideia de Karl Marx. Marx teve essa grande ideia. Vamos conquistar essa batalha no campo da mente. Vamos tomar as faculdades. E aí um monte de faculdade que foram iniciadas com pensamento cristão, hoje são extremamente progressistas. E aqui, irmãos, quem fica na briga eu acho ignorante de ficar falando de direita e esquerda, não, é mais do que isso, irmãos. É um pensamento, é treva e luz a briga. Não é sobre direita e esquerda. Porque, irmãos, quando as trevas, ela governa até a direita. Nós devemos devolver o poder, a autoridade a Cristo, que ilumina o entendimento. Porque, de fato, não importa se é certo, se é o que Deus espera, sendo por aquele ou por aquele, é certo. E para isso nós precisamos conhecer as Escrituras. E esse é o problema. Nós estamos perdendo a batalha na mente. Argumentos. Então as faculdades foram sendo conquistadas, os professores foram sendo construídos, né? E aí foram dando aquela liberdade sem limite, né? E foram empurrando esse pensamento progressista, né? A desvalorização da família tradicional, a destruição do matrimônio, do casamento, do filho, e a quebra de alguns princípios elementares, né? Enquanto algumas mães sonham em ter uma criança no colo, outras não querem, é um direito, mas que eu não considero direito, porque a Bíblia deu para nós uma ordem, né? Se a sua vida foi feita para gerar, né? É uma ordem que nós estamos debaixo de uma ordem para garantir que mais um homem no mundo possa fazer frente a todo esse pensamento caído. Mas hoje todo mundo às vezes fala, algumas pessoas chegam para mim, eu não quero colocar um filho no mundo porque está muito difícil criar um filho nesse mundo. Está muito difícil criar um filho no mundo quando você não é crente coisa nenhuma. Porque sempre foi difícil. Sempre foi difícil para quem não está vivendo a verdade, a palavra, quem não está se batendo todo dia no mesmo lugar. Mas se você é um homem, mulher de Deus, você vai colocar não só um filho para você falar que é seu, mas você vai colocar um propósito no mundo. Um homem, uma mulher que vai tocar gerações. Depois que você partir, eles ainda vão estar citando o seu nome. Minha avó, minha mãe, minha bisa era uma mulher de Deus. Por isso que hoje eu estou aqui pregando para vocês. Então eu acredito nisso. Então, o campo de batalha é no campo das ideias. É no campo da mente. Raciocínio, sofismas, ideias, argumentos. Então, mudar o argumento. E se você quer conquistar algo, irmãos, começa com uma folha em branco. Se você quer escrever uma história, pega uma folha em branco. Aí por que você acha que hoje homem e mulher de Deus não querem, de alguma maneira, né? Não querem ou não conseguem mais dar uma aula. Mas enquanto a gente não quer, tem alguém que está lá fazendo nosso papel, pegando as crianças com uma folha em branco e escrevendo a desvalorização da família desde pequeno numa folha em branco. Por mais que você apague a folha em branco, já tentou apagar uma coisa, fica lá, a folha fica marcada. Então, aí nós vemos o quê? As folhas marcadas. E aí alguém, hoje, né, 30 anos depois, vai no terceiro, no quarto casamento. E o pior, dentro da comunidade de fé.
já se familiarizou, normatizou. Tá lá. Vi até uma coisa estranha esses dias. Tá lá, né? Não é anormal algumas coisas sem olhar para a raiz. Às vezes a gente ignora, só olha o que é bonito por fora, né? Mas eu vi dois casais que eram casados, né? Cada um com seu casamento novo, né? Ali naquele ambiente, eu fiquei pensando, essas crianças que estão aqui e ali, que não sabe quem é o padrasto, a madrasta, e a madrasta está do lado de lá e no mesmo ambiente. Será que não seria melhor se os princípios estivessem no lugar e se eles estivessem ali com seus próprios filhos, pai e mãe? Ah, mas teve dificuldade e tal. Beleza, gente, a única dificuldade para o casamento que é bíblico e a argumentação está correndo risco de vida, está a ponto de ser assassinada, cara, rompe com esse matrimônio, sai fora daí. Lute pela sua vida. Se acontecer no caso de crime, mas incompatibilidade de gênero, né? Incompatibilidade, irmãos. Deus fez macho e fêmea. Já somos incompatíveis de natureza já. Na natureza, vivemos diferente as coisas. Mas temos um mesmo Deus. E se tivermos o mesmo altar, um mesmo Deus, um mesmo culto e um mesmo sistema de argumentação, provavelmente vai dar tudo certo. Esses são os novos campos de batalha, irmão. Se eu pudesse falar, falaria sobre isso, né? Mas eu vou ministrar essa mensagem em 2 tempos. Amanhã a gente continua a partir daqui. Mas eu quero orar para que você não perca a batalha na sua mente. Eu quero orar para que você possa vencer no seu interior. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui com total submissão e declarando a nossa necessidade do Senhor. Pai, o diabo está tentando ganhar no raciocínio, no sofisma, no campo das ideias, no campo dos argumentos, tentando se apoderar da nossa mente. Mas hoje, Pai, como missionários, o primeiro lugar que nós vamos vencer, Senhor, é no nosso próprio interior. Nós vamos governar o nosso homem interior através da vida do Espírito, através da palavra, através da busca diária, através da morte do meu ego, Senhor. Nós queremos sofrer essa transformação que Nicodemo sofreu. Porque, Senhor, ele começa se escondendo de madrugada para falar com Jesus e termina pegando o corpo de Jesus para todo Israel ver. Porque, Senhor, ele já não estava nem aí para o que as pessoas pensavam. Porque isso é conversão real. Eu oro por uma conversão real, Pai. Para que a gente tenha, Senhor, nessa batalha, Pai, vencendo. Depois a gente possa estabelecer como padrão, conduta familiar, conduta, Senhor, de sacerdote, conduta de cidadão, porque, Senhor, a cidadania, Pai, também prega. Nós queremos, Pai, não deixar que a nossa cidadania seja roubada, ou travada, ou assaltada por causa de argumentos e quedas, Pai. Oramos para que a igreja seja a igreja e que nesse puzzle, Pai, nós como igreja do fundamento apostólico, possamos dar a nossa parte, Pai, para completar a imagem de Cristo na terra. Nós oramos, agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém.